Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos do CEIC. Espero que todos estejam bem. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a história da nossa casa. O Centro Espírita Irmã Catarina foi fundado já há 60 anos, por um grupo de trabalhadores inspirados pela espiritualidade maior. Esse grupo, desde o início, a ideia deles, dos fundadores, era prestar assistência aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, prioritariamente com dois objetivos principais. O primeiro dos objetivos era a assistência espiritual, e esse objetivo seria cumprido através de reuniões abertas ao público, reuniões essas que contariam com palestras e passes, tanto passes mediúnicos quanto passes magnéticos, e também através de reuniões fechadas ao público, reuniões de outro tipo. Além disso, também, visando a ciência espiritual, o CEIC já há algum tempo, bastante tempo, passou a oferecer vários cursos para a nossa comunidade. Cursos como o CID, como o ESD, como o COEM, como estudo do Evangelho, como estudo do livro Nosso Lar e outros também. O segundo grande objetivo dos nossos fundadores era a assistência social. Na verdade, a assistência social é uma área onde o Centro Espírita Irmã Catarina sempre foi bastante atuante. Entre outras atividades assistenciais, há décadas, nosso centro tem um trabalho muito forte de distribuição de cestas básicas às famílias carentes. Para vocês terem uma ideia, em maio foram entregues 130 cestas básicas para as famílias cadastradas. Apesar de ser um número que aparentemente é grande, é muito pequeno perto das necessidades que a nossa sociedade está enfrentando hoje. Bom, com a pandemia, vocês sabem que muitas dessas atividades foram prejudicadas, mas, graças à internet, nem todas foram totalmente paralisadas. Porém, nem tudo nós podemos fazer online. A assistência social, por exemplo, é uma atividade que nós não podemos fazer pela internet. E todos sabemos que a pandemia de coronavírus está deixando a vida das pessoas mais vulneráveis num risco muito maior. A situação é urgente, meus amigos, e você pode agir agora e nos ajudar a combater a dificuldade que atinge a tantas famílias. Lembrando Kardec, fora da caridade não há salvação.
Por isso, mais uma vez, estamos apelando ao seu coração. Faça a sua doação para o CEIC. Doe o que e o quanto você puder. Cobertores, alimentos, material de higiene, material de limpeza, as necessidades são inúmeras. Se você quiser doar móveis, roupas, eletrodomésticos, doe, pois nosso bazar transformará isso em recursos para atender essas famílias. Se você quiser doar dinheiro, qualquer valor, é só fazer o depósito na conta do centro, que está sendo divulgada aqui mesmo pelo Facebook. Estamos muito agradecidos pela sua doação. Estamos muito felizes pela sua bondade. Tenha certeza de que tudo que nós fizemos pelas famílias assistidas, estamos fazendo por nós também. Fique em paz. Que Deus os abençoe a todos. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Irmã Catarina. É uma alegria muito grande poder estar com vocês mais uma vez nessa segunda-feira. Eu espero que todos aproveitem muito bem a nossa reunião de hoje e que realmente a gente chegue no final da nossa reunião melhores do que nós começamos, em termos espirituais, mentais e de conforto mental também, sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos uma convidada especial. Estamos recebendo hoje a nossa amiga Renata Fabiani. Eu gostaria que ela viesse junto comigo para dar as boas noites dela hoje. Boa noite, Renata. Boa noite, meu querido Osmar, meus queridos amigos. É uma felicidade estar com vocês, na intimidade dos lares, para a gente juntos podermos refletir à luz da doutrina espírita, né? Os acontecimentos que levam ao rumo do planeta regenerado, né, Osmar? Exatamente. O tema da minha palestra. Esse é o tema da palestra da Renata de hoje, né? Mas antes de a gente falar do tema dela, eu queria convidar todos vocês a fazer a nossa prece de abertura. Se alguém tiver ainda tempo, quiser dar uma corridinha, pegar um copo d'água, deixar aí para purificar, para aproveitar isso, a minha também está aqui, para aproveitar os bons livros da noite, né? Não só da nossa prece, como também de toda a nossa noite. Então, enquanto vocês não se preparam para nos acompanhar, né? Eu quero lembrar a todos da nossa campanha de doação das cestas básicas, que está em pleno vapor, lembrando que nós estamos passando um momento extremamente difícil, né? E nós devemos sempre agradecer por termos um teto sobre nossas cabeças, ter comida sobre a nossa mesa, ter seres maravilhosos que são nossos parentes, que estão conosco, mas muita gente não tem isso. E essas pessoas estão precisando desesperadamente da nossa atenção. Então, o Frank, nossa produção, vai colocar daqui a pouquinho aí o número da nossa conta, do Centro Espírita de Irmã Catarina. Estamos naquela campanha da cesta básica que nós começamos a semana passada. Então, estamos aceitando todas as doações, seja em dinheiro, seja em material, de limpeza, de higiene pessoal, seja em qualquer coisa que a gente possa transformar em recursos para as famílias mais necessitadas. Então, não se preocupe com valores. O pouco para você vai ser muito para quem está necessitado. Então, de antemão, já agradecemos a todos vocês por participar da nossa campanha de doações para as famílias mais necessitadas. E com essa mensagem, então, de solidariedade, de caridade, nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, vamos imaginar que estamos agora rodeados pela luz brilhante de Jesus ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo, e pedindo a Ele, Jesus, nosso amigo, Senhor de nossas vidas, mais uma vez estamos rogando ao Teu coração generoso para nos amparar nesse momento em que estamos começando mais uma palestra virtual. Jesus, querido, que as Tuas vibrações de paz e amor envolvam a todos nós aqui presentes virtualmente, equilibrando nossos pensamentos e nossos sentimentos. Que os espíritos amigos que coordenam esse trabalho nosso, mais uma vez estejam ao nosso lado, fortalecendo-nos, amparando-nos e auxiliando a realização de mais esse momento de estudos. Que seja em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que possamos iniciar as atividades dessa noite. Que assim seja. Meus amigos, sempre que a gente fala em rumo aos mundos de regeneração, talvez a gente esteja falando em usar todo o nosso cabedal de inteligência
e de informações que acumulamos ao longo desses milênios para unificar todos os homens do mundo em uma só família. Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, a gente podia estar encarnado em qualquer outro planeta, mas nesse momento estamos encarnados aqui na Terra, de uma forma ou de outra sentimos as dificuldades do dia a dia, a dureza que é a vida nesse planeta de provas e expiações. Nesse nosso mundo, o mal ainda prevalece. Por isso é bastante natural desejar a gente desejar viver um dia no mundo superior, num lugar melhor. E dentro do nosso nível de conhecimento, a gente sabe tão pouco, nós só podemos imaginar esse mundo superior como se fosse um paraíso. Nós não temos alcance até para imaginar o que seria um mundo feliz. E é justamente esse tema, rumo aos mundos de regeneração, que a nossa amiga Renata preparou para nós hoje. Vai nos dar subsídios para que juntos a gente possa pensar em um caminho, que é longo, né? Mas um caminho rumo a esses mundos superiores. É isso mesmo, Renata? Isso mesmo. Então, quando eu escolhi esse tema, lógico que conversei com você sobre a pertinência dele, né? Eu escolhi pensando no momento que a gente está vivendo agora, né? Esse momento onde nós percebemos uma grande imigração e emigração de espíritos. Fato que a gente encontra previsão no livro da Gênese de Kardec, no capítulo 13, onde é intitulado Os Tempos São Chegados. E também eu percebi que há uma estreita relação desse tema com o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das muitas moradas na casa do meu pai, e que eu vou abordar, então, no decorrer do tempo disponibilizado. Muito bom. Antes de... Quem pode falar, meu querido? Eu queria lembrar para os nossos amigos que estão nos ouvindo que podem fazer perguntas. Manda as perguntas aqui pelo Facebook, que dentro do possível nós vamos tentar responder. Eu podia fazer uma pergunta agora, Renata? Lógico, com certeza. Esse tal de mundo de regeneração que nós falamos tanto, quem vai implantar esse mundo de regeneração? É a nossa geração? A geração dos nossos filhos? Isso já começou? Então, quem vai implantar esse mundo de regeneração? Boa pergunta, né? Serão as novas gerações e as porvindouras. E isso é segundo Chico Xavier, que ele nos informou no seu livro, intitulado Plantão de Respostas, no volume 2. E através do seu benfeitor Emmanuel, né, ele diz que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, Osmar. No ano É uma data. 2057, nós talvez não estejamos mais aqui. E esse ano está dentro do limite do tempo em que também Kardec afirmou que o espiritismo vai ser uma crença comum. Interessante, né? Você ficou meio triste de não estar em 2057? Por que você acha que eu não estaria aqui? Com quantos anos você vai estar? Não, de repente eu posso estar com 1 ano de vida, posso estar sendo reencarnado no planeta aqui, quem sabe? Verdade, boa resposta. Quem disse que eu estaria aqui em 2056? Com certeza. Então, e os espíritos... Como são? Como Desculpe, são esses... eu Não, queria pode falar. saber como são as condições de vida nesses mundos de regeneração. Eu São vou muito falar. diferentes dos nossos? São diferentes, mas aguarda um pouquinho, porque antes de eu contar como vai ser, eu vou te dizer que houve também outras confirmações do que Kardec e Chico Xavier disse, né? Os espíritos de Maria Modesto Cravo, Joana de Ângeles, também nos alertam dessa renovação que está ocorrendo no nosso planeta, graças à qualidade de espíritos que começam a habitá-lo, né? Então é a nova geração que chega. E essa nova geração, ela é enriquecida de títulos de enobrecimento e de um interesse fraternal enorme. E o que significa, né? Eles estão retornando à Terra com o objetivo de arejar o panorama de todas as expressões segmentares do nosso planeta. O único objetivo é de renovação. E aí, muitas pessoas perguntam, né? Mas já aconteceu tantas vezes, conflitos, epidemias, e por que agora a gente diz que é diferente, né? Que nós estamos realmente
vivenciando a transformação do planeta em planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. Se a gente já teve guerras, pandemias, epidemias e etc. Mas o que a gente percebe, o que está lá na Gênesis, o que os Espíritos vêm nos dizer, é que nós já tivemos realmente muitos desses movimentos, mas eles, em sua grande maioria, foram parciais. Isto é, limitados a um povo, a uma raça, a um continente, mesmo quando se tratava de, por exemplo, guerra mundial, não foram todos os continentes que foram atingidos pelos conflitos das guerras, né? Mas agora, o que é diferente é que esta pandemia, ela trata-se de um movimento de transformação global e todos os países estão envolvidos. Então, essa transformação que se iniciou lá no mundo espiritual, agora ela se corporifica através do Covid-19, onde a gente percebe a grande imigração de espíritos retornando, então, à espiritualidade. No livro Atitude de Amor, nós vamos encontrar, esse livro é psicografado por Vanderlei Soares de Oliveira, nós vamos encontrar uma manifestação de Bezerra de Menezes, que também nos esclarece que, para o espiritismo ser implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade. E para que essa transformação do planeta em expiações e provas para a regeneração, também houve um planejamento na espiritualidade. E essa implantação, Osmar, ela teve uma delimitação de 3 períodos distintos, de 70 anos. Você sabia disso? Não? Então, o primeiro período foi de 1857 a 1927. Então, você verifica que é o período onde o Kardec, né, lançou as suas obras básicas, né, a codificação toda, né, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, todo esse trabalho que começou com o Allan Kardec, houve um planejamento da espiritualidade para a implantação do espiritismo. E aí nós tivemos um segundo período, que é de 1828 a 1997. E o terceiro e último período vai de 1998 e vai findar em 2067. E é esse o momento de praticarmos o que até agora aprendemos com o Espiritismo. Por exemplo, se nós temos um belo discurso de fraternidade, chegou a hora de sermos fraternos. Nós estamos no terceiro período, que se iniciou, então, em 1998 e se findará em 2067. E como dizia Richard Simonetti, chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Já não há mais tempo para a gente adiar a proposta de renovação do planeta. E por volta, então, de 2060, nós estarão habitando a Terra espíritos renovados, pela sua índole e pelas suas qualidades, para então habitar um mundo de regeneração. Não é interessante? É muito interessante. Quando a gente fala de datas, assim, datas futuras, a gente sempre fala com certo cuidado, porque são datas que sempre, né, podem mudar, aproximadas, tal. Mas seja como for, pelo que você me fala, nós estamos diante de um momento muito radical, de mudanças muito radicais, não? Sim. Então, você fala de datas, né? É complicado datas. Mas Chico Xavier, em 1959, ele fez essa previsão, né? De que em 2019 nós teríamos um grande acontecimento, um flagelo que atingiria a humanidade e que materializaria a transformação do mundo, né? Transformação para um mundo de regeneração.
Então, é por isso que também 2060 é uma data que é prevista por todas essas entidades de escola, mas que não é fixa, né? Nós não podemos enquadrar. Mas se a gente for analisar, Covid-19, e o Chico Xavier disse, né, que 50 anos daquela data de 1959, nós teríamos um grande desafio. Estamos diante dele na exata data prevista por Chico Xavier. Então, olhando para o passado recente, essas grandes mudanças tecnológicas que o mundo tem atravessado, como internet, os grandes avanços da comunicação, será que tudo isso já não faz parte desse planejamento da espiritualidade para a gente fazer a mudança para os mundos regeneradores? Exatamente. Nada é de improviso. Então, todas essas mudanças tecnológicas que a gente tem, esses avanços, tudo foi programado. A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, pelo seu senso moral e pelo seu abrandamento dos costumes brutalizados. O progresso da humanidade, então, Osmar, vai se cumprindo em virtude dessa lei de progresso, e como todas as leis da natureza são obra da eterna sabedoria e da presciência divina, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental, caprichosa, mas de uma vontade imutável. Uhum. Quando, por conseguinte, a humanidade estiver madura para subir um degrau, então é aí que a gente pode dizer: são chegados os momentos marcados por Deus. Como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegaram para a mutação dos frutos e as suas colheitas. O que você acha? Você acha que essas mudanças são muito radicais? Isso que eu lhe perguntei. Eu acho que nós estamos realmente diante de uma mudança muito radical. Mas essa mudança radical não será tão tecnológica quanto será moral, não é? Sim, até porque a mudança tecnológica ela veio, a gente diz que veio antes não, né? Porque a transformação do planeta começou bem antes da espiritualidade. Quando eles deram notícias e Chico Xavier pôde, então, nos trazer essa notícia, quando eles informaram, isso é 1959. Então, o que a gente percebe é que tanto a tecnologia quanto a moralidade, ela segue para e passo, né? Como deve ser. Então, as mudanças radicais agora, quando elas se materializam, nos causam grandes comoções, né? Todo mundo está comovido diante desse vírus invisível, desse inimigo que não faz distinção de raça, de nacionalidade, de cargo, né? Então, o Covid está aí pegando todo mundo, como diz, né? Independente de religião, de raça, de credo, de opção sexual. Então, tudo isso causa grande comoção, porque a gente não sabe o que é que vai dar, né? A maioria das pessoas que não tem um conhecimento como nós temos, que temos todas essas previsões, elas ficam aflitas. Então, há lutas de ideias, dificuldade de mudar os costumes, conflitos que forçosamente se originam dessas passageiras perturbações.
até que tudo esteja aplanado e restabelecido, a gente vai ficar ainda com essa ruína do mundo velho e esse pé no mundo novo. Então, a humanidade necessita de uma parada técnica. E foi isso que o corona, acho que meio que fez, né? Fez todo mundo parar para refletir o rumo das suas relações, o rumo do cataclismo moral que nós estamos vivendo, onde, no frigir dos ovos, muitos vão sair melhores e outros necessitarão ainda passar por outros flagelos, vez que tudo que nos acontece é para melhorar. Como diz na novelinha que está passando, né? Tudo que acontece é para a gente melhorar. E se essa melhora não ocorrer com essas experiências que nós estamos vivenciando, nós vamos contar, infelizmente, com outros flagelos que são verdadeiros mestres a nos ensinar. Então, quer dizer que essa pandemia do coronavírus não é uma coisa que garante que entraremos no mundo de regeneração? De maneira alguma, de maneira alguma. É um dos artifícios utilizados pela espiritualidade, né? Um acorda menina, né? Enquanto o homem, Osmar, não entender que a vida espiritual é a vida normal e a vida eterna do espírito, e que nós estamos aqui apenas de uma forma temporária, nós continuaremos a procurar somente satisfazer desejos materiais imediatos, a ter sem fim, né? Porque todo mundo quer ter sem fim, ter sempre se sobrepondo ao ser, esquecendo o verdadeiro objetivo de estarmos aqui encarnados, né? Será que todo mundo sabe qual é o objetivo da encarnação? Qual é a razão da vida? Será que as pessoas se perguntam sobre isso? Não é? Então é um momento para a gente parar, termos um objetivo que não é só também o progresso intelectual, o progresso material, e seguir em frente atrás do progresso moral. Vez que nós temos inúmeros exemplos daqueles espíritos que, quando encarnados, só desenvolveram o intelecto e acabaram por querer dominar o mundo, não é mesmo? Nós nem precisamos dar nomes, né, de inteligências que tiveram aqui na Terra, mas que faltou a moralidade. Então, intelectual e moral têm que caminhar junto, para e passo, para de poder. Fazer ao vivo tem desses barulhos, né? Tem dessas coisas. Então, o que eu estava falando a gente está sempre em busca da verdadeira felicidade. Embora o Evangelho diga que a felicidade total não é desse mundo, ela pode ser e deve ser iniciada nele, pelos esforços que nós devemos fazer para nos modificar. Você tem alguma pergunta? Enquanto você toma um golinho d'água aí, eu só quero agradecer a presença aqui no Facebook do Maurício Moura, nosso professor, a Maria está com a gente também, a Luciene está conosco, o Anderson, um abraço para o Anderson, está aqui, o grande César Simone Ferrari Nogueira também está conosco, estamos sentindo falta dele. Quem mais está com a gente aqui? Muita gente, né? A Luciene eu já falei, a Renata Piedade está aqui conosco, o Zanini. Olha, a Aparecida, o Alessandro, um abraço a todos vocês, né? E espero ver vocês mais vezes aqui, hein? Nós estamos trabalhando para que vocês gostem das nossas palestras. Renata, você pode ver? Qual a receita, então, para que a gente se prepare para esse novo mundo da regeneração? Ah, receita eu vou dar só no final. Suspeite, então. Sabe por quê? A receita é minha grande conclusão, né? Não sei se está certa, mas acredito que seja o caminho. Mas antes de dar essa receitinha para você, eu queria falar que, junto com o que nós estamos vivendo, né? Você percebe que há outros fatores que se aglutinam, né? Por exemplo, o caso que aconteceu lá com o George Floyd e outro americano. Então, nós vamos percebendo que parece que vem um pacote de transformações.
E parece não, veio mesmo. E essa geração que vai desaparecer, levando consigo todos esses preconceitos e esses erros, porque aqui na Terra não há mais lugar para espíritos ainda endurecidos e recalcitrantes. Os homens progressistas, os espíritos que vêm para alavancar, encontrarão novas ideias, e nessas ideias, uma poderosa alavanca que encontrarão no Espiritismo, podendo assim acolher as novas ideias para uma nova geração. Então, você me perguntou antes, e eu disse que ia responder agora. Nós não entramos na era do mundo de regeneração após a pandemia, nós não vamos entrar. Infelizmente, não. Porque, como eu te disse acima, a gente ainda tem esse longo caminho de várias aglutinações, de vários flagelos destruidores, para que a gente, então, chegue. Nós ainda estamos numa época de transição e esses elementos de duas gerações, essa geração preconceituosa, esses recalcitrantes em erros, esses gananciosos, essas pessoas ávidas por poder, acima de qualquer coisa, ainda estão se embaralhando com essa nova geração que já chegou e que chegará para mudar tudo isso. Nós ainda temos, Osmar, muitos negacionistas. São essas pessoas que elas não querem acreditar na realidade de tudo que elas estão vendo. São pessoas que ficaram aí já há 3 meses confinadas, né? E elas, quando abre o comércio, quando há uma abertura, elas já correm para os mesmos hábitos de consumo desenfreado, de festas, quer dizer, passam por cima de todas as recomendações que as nossas autoridades de saúde nos passam para viver a vida que elas tinham antes. E, infelizmente, felizmente, nada será como antes. Então, muitos espíritos recalcitrantes vão precisar de uma temporada no mundo dos espíritos, que será suficiente para abrir os olhos e eles poderão voltar, né? Como disse você, quem disse que eu não vou estar em 1957? Talvez seja o seu caso, Osmar. 2057. Tem que ficar uma temporadinha lá para voltar depois, modificar, né? Quem sabe, não é verdade? Quem estará aqui nesse mundo de regeneração? Seremos todos nós ou teremos visitantes? Será que tem seres de outros planetas que estarão conosco? Com certeza, né? Com certeza virão seres, espíritos mais adiantados, de mundos já regenerados, de mundos felizes, né? Que nos trarão, então, bons exemplos, nos trarão a inteligência e a moralidade necessária para que a gente possa, então, alavancar esta evolução, fazer essa transformação. E, então, Osmar, vamos lá. Quando você perguntou sobre os mundos, né, os mundos regenerados, como é que seria, né? E aí a gente pode adentrar no Evangelho, no 3º capítulo, onde fala das muitas moradas na casa do meu Pai, e que tem uma relação grande com a transformação que o planeta vem enfrentando, né? As diferentes moradas que Jesus se referiu são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento moral. Então, para a gente poder fazer parte desses mundos regenerados, diz-nos Santo Agostinho, tantos outros espíritos superiores, nós precisamos, então, fazer jus a este novo mundo, né? Nós precisamos, então, fazer essa reforma íntima. A alma penitente vai encontrar nesses mundos regenerados a calma, o repouso, e vai acabar por depurar-se mais ainda, porque também o nosso objetivo é galgar mundos mais adiantados ainda que o mundo regenerado, né? Então, sem dúvida,
que em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Muita gente tem a ideia de que mundo regenerado a gente já vai estar flutuando, andando em aerobus, nós não vamos mais ter corpo físico, e não é isso que diz a espiritualidade. A humanidade desses mundos regenerados ainda experimentarão as nossas sensações, os nossos desejos, mas com uma grande diferença. Eles já vão estar libertos das paixões desordenadas de que nós ainda somos escravos. Estarão isentos do orgulho que impõe o silêncio aos nossos corações e da inveja que tortura, do ódio que sufoca. Em todas as frontes desses habitantes dos mundos regenerados, a gente diz da espiritualidade que vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside entre suas relações sociais e todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as suas leis. Diferente, né, do nosso mundo, né? Não é bem diferente? Inclusive é um mundo onde o mal não se domina mais também, né? Sim, sim, com certeza. E nesses mundos ainda não existe aquela felicidade perfeita, mas há uma aurora da felicidade. O homem lá, então, como eu te disse, ainda é de carne. E por isso ele ainda está sujeito às vicissitudes de que nós ainda temos. Só que porque eles ainda não se encontram completamente desmaterializados. Eles ainda terão que suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Você lembra quando a gente fala de prova e expiação, né? Expiação é assim, compulsório, né? E a prova é meio que facultativo. Então, eu me instruo, galgo conhecimentos e peço ao meu professor que me submeta a uma prova, né? Então, não que eu tenha necessariamente que passar por aquela prova. É uma escolha do espírito. Então, espíritos que vivem em mundos regenerados têm essa consciência de que tem que estar sempre galgando uma ascensão moral, se submetendo a provas para então atingir esta ascensão. Então, comparar. Que coisa linda, né? Um mundo onde tem menos expiações e mais provas, não? Sim. Então, comparado à Terra, esses mundos são bastante ditosos, mas não são ditosos totalmente. E muito dentre nós se alegraria de habitar só um planeta regenerado, que dirá um planeta ditoso, né? Que aí já não é necessário mais passar por provas. E então, para a gente viver nesse planeta, que a Terra se transformará, segundo a espiritualidade, em 2057 estará materializado totalmente essa transformação, vai ser como se uma calma após a tempestade, uma convalescença após uma moléstia cruel. Será essa sensação que aqueles espíritos que estiverem aqui vão poder sentir, né? Você tem alguma pergunta a fazer? Então é interessante que vai ser um mundo onde ainda teremos ligações à matéria, ainda seremos um corpo de carne, porém estaremos menos ligados às paixões, aos vícios, etc. Né? Todos os vícios, né, que nos deixam ainda presos às expiações e provas. E interessante também que os nossos sentidos nesse mundo esses mundos regenerados deixarão de ser tão grosseiros como são. Somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, né, que pode sentir as emanações do próprio Deus. E é o que vai acontecer, a gente vai saindo desse estágio grosseiro e vai entrando num estágio mais etéreo, né, mais espiritual. É o que nos diz, então, a espiritualidade. Resumindo, então, qual é o objetivo da gente migrar para o mundo regenerador?
que objetivo Uhum. é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é sempre o progresso, avante, né? Nós não temos outra saída. E interessante que eu fui procurar sobre o tema e eu encontrei também nas obras póstumas manifestações espirituais que passaram para o Kardec sobre essa nova geração. E se der tempo, eu vou falar sobre elas, mas se não der, já fica a dica aqui para vocês procurarem nas obras póstumas a nova era, em que os espíritos também falam desse momento que nós estamos vivendo, onde fala que nós estaríamos com a ciência, né, junto conosco, e que teria que ter essa revolução moral através de um flagelo, porque é só assim que nós pararíamos, né, faríamos essa parada técnica. Aí você me disse, então, qual é o objetivo, que mais você me disse que eu falei que ia deixar para depois, o segredinho, né? Que conselho que eu daria, né? Então, o que eu concluí que assim, eu não sei se eu estou certa, eu pedi muito para a espiritualidade me ajudar, para que eu não desse uma opinião muito pessoal, fiz pesquisas também, e a conclusão é que nós, que eu cheguei, com tudo que eu pesquisei, que nós somos habitantes da Terra. E nós estamos vivendo num momento muito especial. Nós somos privilegiados. É uma dádiva divina nós estarmos presenciando essa revolução que se materializou. E é uma grande oportunidade, Osmar, e todos os meus queridos que estão nos ouvindo. É uma grande oportunidade que nós temos de iniciar uma reparação dos nossos erros do passado. Você não acha? Sim, talvez seja esse um dos grandes objetivos da gente passar pelo mundo da regeneração, né? Porque Sim. nós teremos melhores condições de analisar os nossos erros do passado do que incorporados nesse mundo, nesse corpo que somos hoje, não é verdade? Sim, com certeza. Sabe que eu conversei com pessoas aqui, vizinhos, inclusive teve um caso de uma que veio reclamar, chorar, que não se conformava. E eu disse para ela, mas por que não nós? Por que nossa geração não pode passar por isso? Por que nós temos algum privilégio de passarmos ilesos, não é? Muitos espíritos, e nós conhecemos nossos avós, nossos tios, passaram pelas pandemias, pelas epidemias, pelas guerras. E por que a nossa geração também não vai dar sua cota de sacrifício? É uma dádiva a gente poder viver um momento como esse. Então, nós precisamos, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, todo o nosso empenho, aproveitar essa oportunidade de aqui estarmos habitando este planeta que logo, logo pode nos dar a condição de termos um ambiente onde a tendência ao bem seja a tônica. E aí, como alcançar essa graça? Foi o que você disse. Como a gente consegue essa receitinha de passar bem, de fazer, então, essa nossa mudança, né? Essa nossa reforma íntima de supetão, porque agora a gente não tem outra saída, né? Em primeiro lugar, a gente aproveitar esse momento de parada e pegar todos aqueles livros que a gente vinha acumulando e falando, um dia eu vou ler. Um dia eu vou ler. Chegou esse dia. Você não acha, Osmar? Chegou um dia que a gente pode... Já estamos atrasados, né? Porque nós todos que estamos na doutrina espírita, não mais nós que já estamos há algum tempo na doutrina espírita, nada disso é novidade para nós, né? Nós estamos Sim, sendo alertados, estamos sendo avisados há muito tempo, pelos nossos livros, sim, pelos nossos amigos espirituais, Kardec fez um trabalho maravilhoso, Chico Xavier. Então, está na hora de começar, não acha? sim, mas olha, sabe que a vida chama a gente para tanta coisa. Existe, eu falo, a era das distrações, né? Você tem o bendito do WhatsApp, que é bendito nos dois sentidos, né? Revolucionou as comunicações, nós nem gostamos mais de falar com as pessoas ao telefone. A gente manda mensagem, grava áudio, então é bendito nesse sentido. Nós não temos mais que pagar contas telefônicas absurdas.
grátis falar, você fala com o seu filho lá do outro lado do mundo, com seus parentes, maravilha. Mas, por outro lado, nos distrai por demais, não é? Então, você, eu digo por mim, né? Mas acredito que conversando com outras pessoas acontece o mesmo. A gente acaba não conseguindo ler mais, porque toda hora vem uma mensagem, vem um videozinho, então você se distrai e se desvia. Temos também agora as TVs, né, por assinatura, as Netflix da vida, né, os streaming, né, onde você faz o seu horário. E você acaba fazendo horário e se perdendo lá, né? Porque de um episódio você vai para o outro, que vai para o outro, e os seus livros, e o seu intelectual, que você precisa também se municiar, né? Você precisa engrandecer, vai ficando. Então, esse tempo, essa parada serviu. Eu voltei a ler todos os livros da codificação, foi excelente. Lendo a segunda vez, acreditei que nunca tinha lido, porque a gente está mais maduro, mais evoluído, já assistimos muitas palestras do Osmar, né? Então, a gente já consegue entender as obras com outros olhos. Então, é um grande momento para a gente aproveitar. E dentro dessas sugestões, eu sugiro 3 passos para bem aproveitar essa atual existência que a gente está e esse atual momento, né? Então, em primeiro lugar, o primeiro passo que eu acho é a gente valorizar e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade da gente estar vivendo a nossa mais importante encarnação de todas as outras existências que nós já tivemos. Você não concorda comigo que essa é a mais importante? Essa, no meu modo de ver, é a melhor e a mais importante encarnação que temos, que tivemos até então. E eu achei muito importante você falar também que a gente não deve reclamar do que está acontecendo hoje, porque que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de redimir algumas coisas que fizemos no passado, né? E quem Com somos certeza. nós para ser privilegiado, para dizer que eu quero estar imune a todas as provações, não é? Então, gostei do que você Com falou assim. certeza. E aí eu me lembro de uma frase de Emmanuel, quando ele disse que cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão, né? Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias. Amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Como nós dissemos outro dia entre nós, tudo vai passar, tudo passa, não é mesmo? E o outro, Osmar, outra dica, outro passo que eu sugiro é a gente iniciar urgentemente um processo de autoconhecimento. O que você acha dessa minha dica? Já dizia um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Então, nós estamos falando de conselhos que se davam há 2.500 anos. Né? O autoconhecimento é fundamental para você poder resolver seus problemas, saber quais são suas falhas e corrigi-las, assim como aprimorar também os seus pontos mais fortes. Então, o autoconhecimento é fundamental. Eu concordo totalmente com você. Fundamental. A base, né, de toda mudança comportamental é o autoconhecimento. E aí está a maior dificuldade de nós enquanto seres humanos, né? Porque é uma das alternativas para melhorar, para nos melhorarmos, é conhecermos a nossa interiorização, né? O que desencadeia em mim ainda a animosidade, né? Quais são os vícios que eu escondo, que eu procuro esconder? Porque quando eu estou em sociedade, eu sempre me revisto de um verniz social, e que não é realmente quem eu sou, né? Então, esse autoconhecimento é um ato de enfrentarmos o nosso mundo interior, de admitir para nós mesmos a natureza dos nossos sentimentos, né? E isso é não falarmos, eu nunca sinto mágoa, eu não tenho raiva de ninguém, a raiva não faz parte da minha vida. Então, esse proceder de negar nossos sentimentos inferiores, eu acredito que chama-se autoilusão. E é uma atitude altamente destrutiva.
A partir do momento que a gente admite nossos sentimentos inferiores e sem baixo autoestima, abre uma porta para a gente aprender e a ter controle de si mesmo, né? Nas condições que nós temos e assim iniciar o processo de mudança. Porque se você for ver, o Evangelho de Jesus é um verdadeiro manual de autoajuda, né? De reforma íntima. O tempo todo se prega, conheça-te a ti mesmo, reforme-se. O problema não são os outros, o problema é você. Você veio aqui para fazer a sua reforma. Você está tendo uma grande oportunidade ímpar e muitos espíritos gostariam de estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje. E com certeza, Osmar, as coisas mais importantes que nós passamos na vida, os maiores perrengues, não foram de improviso também. Quando nós marcamos a nossa reencarnação, junto com o nosso mentor e os nossos conselheiros reencarnacionistas, nós sabíamos que iríamos enfrentar essa época de pandemia. Então, nós viemos com todas as ferramentas para passar por essa fase. Você concorda comigo? Sim, eu concordo com isso. Ainda mais essa geração nossa, certamente a gente fez um planejamento espiritual, muito parte de nós, né? E a gente está aqui com a carga que nós podemos carregar, né? Então, acho que Olha, algumas pessoas estão fazendo comentários aqui no Facebook. O Anderson, por exemplo, está dizendo o seguinte: o que falta a todos nós é o esforço e a vontade. Ele está falando isso em relação à pergunta 909, que citamos há pouco aí, né? Isso já foi divertido a isso. A Luciene fala assim, que ela ficou muito comovida, mas ela acha que ainda nós estamos muito inertes para ajudar os mais pobres. Isso talvez fizesse parte da nossa evolução, né? Então, acho que as pessoas estão concordando conosco também sobre isso aí. Tem várias pessoas. Quem falou sobre quem falou sobre a inércia? Inércia foi a Luciene, né? Que nós estamos ainda muito inertes para ajudar os mais pobres, né? O que mais que teve aqui interessante? O Anderson também comentou que nós queremos muito mais o ter do que o ser, que você citou há poucos minutos aí, né? A Luciane falou também que poucas pessoas, e cada vez mais, as pessoas estão se distanciando da vida espiritual e do cristianismo, que é mais ou menos como ter e ser, que você também citou, né? Mais um último comentário que eu vou falar com você aqui, para depois você retomar a tua fala. Consumo desenfreado, viver a consumir. Outra educação seria necessária. Sim, com certeza. Mas você concorda comigo que diante desse fechamento, né, desse confinamento que nós fomos obrigados, grande parte das pessoas fizeram como se diz, elas pensaram sobre esses fatores materiais, sobre esse consumo desenfreado. Porque você olha, meu Deus, tudo que eu tenho aqui ao redor não é necessário. Aí você vê o que realmente importa. A falta de contato com os seus entes queridos, a falta de abraço, a falta de estar até com um vizinho que mora ao seu lado. Então, esse confinamento fez com que grande maioria revisse seus valores. E outra parte, infelizmente, como eu disse antes, vai continuar do jeito que era. Uns continuam endurecidos e não querem ver que a gente precisa agora mudar os valores. Todo esse tempo fechado, a gente realmente vê o que importa. Quantas famílias não tinham mais contato entre si dentro da mesma casa? E agora se vende muitos joguinhos. Eu não sei se você tem essa notícia, mas está vendendo muitos jogos, jogo de dama, de baralho, palavras cruzadas, para se jogar em família. As famílias voltaram a olhar umas nos olhos das outras, os familiares. Os familiares se revezam na cozinha, se revezam nos trabalhos da casa. Então, voltamos a ter uma harmonia, né? E o que a Luciene disse sobre a inércia, né? Seria, coincidentemente, a minha terceira sugestão, né? Da gente transformar essa vivência, a vivência
de tudo o que nós temos, que a doutrina nos trouxe, e toda essa experiência da pandemia, a gente transformar em prática, né, esse discurso sobre convivência, fraternidade, principalmente, Osmar, na casa espírita. Porque sobre o tema fraternidade, já disse o espírito, né, de Hermance Dufour, nos livros Unidos pelo Amor, que antes dos projetos Além Paredes, estimulemos a fraternidade prioritariamente ao mais próximo, ao próximo mais próximo, aquele que divide conosco as responsabilidades doutrinárias rotineiras em nossa casa espírita, encetando esforços para a convivência jubilosa e libertadora. Conviver fraternalmente deve ser essa essência da nossa causa. O Centro Espírita é a escola das virtudes superiores e é o ambiente de disciplina e treinamento dos novos modelos de relações. Não é verdade? E é importante também, pessoal, que essa vivência na casa espírita não seja diferente da vivência na casa particular de cada um, né? Que nós sejamos a mesma boa pessoa nos dois lugares, né? A gente não pode esquecer disso também. Renata, algumas pessoas estão perguntando sobre as datas, 1857, 1860, qual a bibliografia disso, né? Obras póstumas. Não, então a biografia, vou falar Bibliografia? para você. Bibliografia, que eu citei, ela é do Chico Xavier, né? Está em Emmanuel, está aqui, ó, Plantão de Respostas, volume 2, que ele fala da data de 2057. Conseguiu anotar? Plantão de Respostas, volume 2, de Chico Cândido Xavier, que ele fala dessa data. Divaldo Pereira Franco, em várias obras, mas em especial a obra que ele transcreve O Espírito de Maria Modesto Cravo e Joana de Ângeles também falam em datas. Eu não anotei o livro aqui que eu tirei essas informações. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui tem mais um outro livro, Osmar. Atitude de Amor, psicografada por Vanderlei Soares de Oliveira. E o espírito que dá a comunicação é Bezerra de Menezes. Então, o livro chama Atitude de Amor, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. Ele que fala sobre os períodos que eu passei, do espiritismo, do planejamento na espiritualidade, da implantação também do espiritismo na Terra. E ele que fala da data de 2067, onde o espiritismo vai ser a religião de dominação. Não será a única, mas será a principal da Bom, humanidade. meus amigos do Facebook, eu tenho certeza que a Renata, gentil como vai colocar essas informações no campo de comentários aí no nosso Facebook, né? A gente vai saber quais são. Rê, o nosso amigo Wagner Maia, ele fez uma pergunta para você. Ele está dizendo o seguinte: muitos espíritos não terão oportunidade de reencarnar na Terra quando o nosso mundo passar para um mundo de regeneração. Ele quer saber para onde irão esses espíritos que não terão oportunidade de reencarnar nesse planeta. Eles vão para os mundos primitivos ou para mundos de expiação e provas? Então, muito boa essa pergunta, viu? É do Wagner? Do Wagner, né? Parabéns pela pergunta, Wagner, porque me faltou falar sobre isso mesmo. Então, assim como aconteceu, né, com outros mundos que galgaram, ascenderam, né, no degrau evolutivo, nós temos notícias dos exilados de Capela, que aconteceu o mesmo, né? Eram espíritos recalcitrantes que viviam no planeta Capela e que, como eles não queriam se modificar, eles então foram rebaixados para um mundo inferior ao deles. E quando chegaram aqui, nós acreditamos muito que os exilados de Capela sejam os espíritos da geração adâmica, né? Eles trouxeram as revoluções intelectuais, os seus conhecimentos já científicos, muito mais desenvolvidos do que o nosso aqui da Terra.
e alavancaram esse progresso material, né? Muita gente se questiona sobre as pirâmides e outras obras da humanidade que não se tem conhecimento com a engenharia primitiva que se tinha de fazer aqueles monumentos perfeitos, matematicamente perfeitos. Então eram esses espíritos recalcitrantes que tiveram que ser rebaixados a mundos de expiações. Porque assim como a Terra vai ascender a um mundo de regeneração, há ainda mundos de expiações e provas que receberão esses espíritos que não aceitam se modificar, infelizmente. Respondi a pergunta? Respondeu a pergunta, sim. Eu preciso também dizer para todo mundo que não dá para mandar abraço para todos, então todos sintam-se abraçados, por favor. Os últimos que eu posso falar aqui foi da Mary, nossa Mary Vieira, Dona Odete, a Ivana, a Marcinha está com a gente também, um beijo para a Márcia, né? Um abraço para todos vocês. Gente, nós estamos chegando ao final. Então, antes de chegar ao final, eu queria que você falasse, vai em frente. Não, então, você disse que eu podia passar uns minutinhos, né? Então, eu acredito que vai dar para eu ler o texto da nova geração que está em Obras Póstumas, porque eu já fiz também um resuminho dela, tá? Só para dar uma vontade aí de quero mais para os nossos queridos que estão nos ouvindo, para eles irem se interessar por essa obra magnífica, que é Obras Póstumas do Allan Kardec, gente, vale muito a pena. Então, a nova geração, o que diz a espiritualidade? A terra estremece de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Todos quantos vivem pelo espaço disputam lugar na lição. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que pensar. Desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas, porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expiar, e uma eternidade gloriosa vai despontar em breve, e Deus conta aos seus filhos. O reinado do ouro cederá ao lugar do reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano. E os espíritos de Skol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram, e servirão de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre nós. O que eu digo? Muitos já se acham encarnados. A sua palavra cheia de sabedoria vai ser a chama destruidora dos velhos abusos. Quantos preconceitos antigos vão desmoronar por terra, quando o espírito, como uma faca de duplo gume, vier decepá-las pela raiz. Diretores espirituais do progresso humano deixaram uns as suas moradas radiosas e outros grandes trabalhos, em que a felicidade se junta ao desejo de nos instruírem, de retornarem o bastão de peregrinos que haviam depositado no limiar do templo da ciência. E daqui a pouco, dos quatro cantos do globo, muito em breve, os maiores sábios vão vir, com espanto, os novos jovens que virão em profunda linguagem destruir argumentos que eles julgavam irrefutáveis. Finalizando, o sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo de valor, e sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se medem os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente. Portanto, os novos campeões levam consigo não só um facho, que é a inteligência despida dos véus grosseiros, senão também muito dentre eles gozarão desse estado particular que é o privilégio das grandes almas como Jesus e que dá o poder de curar e de operar as maravilhas chamadas milagres.
Diante dos fatos em que os espíritos se mostram tão superior à matéria, como negá-los? O materialismo será banido em seus discursos por uma palavra mais eloquente do que a sua e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, visto que grandes e pequenos, novos Tomés, poderão tocar com o dedo. Sim, o velho mundo desaba, e com ele todos os seus velhos dogmas, que apenas brilham pelo dourado com que são galvanizados. Eis a meta, meus amigos. Os combatentes são mais aguerridos para quem se duvide do progresso. Deus escolhe a nata de seus combatentes e a vitória está garantida para a humanidade. Rejubilai, todos nós que aspiramos à felicidade e que desejamos e que participaremos dela com todos os nossos irmãos. Os tempos são chegados. A terra pulsa de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz, que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinando, cujos fundamentos ele desceu para nos assentar. Não é lindo, Osmar? Maravilhoso, maravilhoso. Eu agradeço essa oportunidade que você me deu. Calma, Eu fiquei calma. Meninos, a Lúcia está com a gente, a Lúcia Matos, a Silvia Ferreira, a Simone, a Aparecida Regina, do Oliveira Silva, um beijo para ela, a Osminda, Toninho, Cristiano. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, não só agradecer a Renata, como dar parabéns para a Renata pelo tema que ela escolheu hoje, né? Mas porque ela trouxe para nós uma mensagem de esperança. Sabemos que as coisas não estão fáceis, mas não creio também que vai ser fácil a gente migrar para o mundo de regeneração. A luta vai ser muito grande. Nós, como herdeiros de nós mesmos, né, Renato, que nós já temos pelo menos 2 livros com esse título, né? Nós, como herdeiros de nós mesmos, como cristãos que já fracassamos outras vezes, né? Agora é a hora da gente servir o Mestre. E não tem nada melhor para a gente servir o Mestre do que a gente olhar para nós mesmos, né? Descobrir quem somos e começar a auxiliar os nossos irmãos, lutando todo dia contra as trevas, contra as más influências. Agora é a hora de aceitar o convite de Cristo e colocar nossos corações e mentes a serviço do Pai. E vamos transformar a nossa terra num mundo superior, em todos os sentidos, tanto material quanto espiritualmente. É um longo caminho, gente, né? A gente fala 2057, mas é uma data onde a gente sabe que é o começo de tudo. É um longo caminho. Como o Kardec já falou também, não esperem que nos mundos regenerados aí tudo será maravilha. Os mundos regenerados também não são de felicidade plena, mas são mundos muito melhores do que os que nós estamos vivendo hoje. Agradeçamos ao Pai pela oportunidade de a gente poder estar juntos nesse momento de migração, de transformação. Não percamos a oportunidade de nos transformarmos intimamente. Não percamos a oportunidade de ser mais um ponto nessa orbe enorme de 7 bilhões e meio de pessoas que transformarão o mundo. Façamos a nossa parte. Muito obrigado, Renato, pelas suas palavras. Muito obrigado pelo seu incentivo, pelas coisas que você disse a nós. Obrigado a todos os nossos amigos que compartilharam conosco hoje pelo Facebook. Espero ver vocês novamente no próximo domingo. Estaremos juntos às 7 horas da noite. E para encerrar, nada melhor que a Renata falar um pouquinho mais sobre o tema e fazer a prece de encerramento, Renata, por favor. Com certeza. Agradecer essa grande oportunidade, agradecer a espiritualidade, irmã, que com certeza se fez presente. E conforme eu fui falando, fui ficando muito emocionada, sentindo aqueles fluidos que a gente sente quando está dentro da casa, a irmã Catarina, e outras casas tão abençoadas quanto. Agradecer porque nós temos a tecnologia para também enfrentar esse momento e encurtar esses distanciamentos, não é mesmo? Então, realmente, a espiritualidade faz tudo certo, ela planejou tudo certinho. A ciência, a tecnologia caminharam juntos. O Osmar também chegou, né, no centro, faz pouco tempo que o Osmar retornou da sua vida profissional, né?
Então, o Osmar também veio no momento certo, tudo vem no momento certo, porque senão talvez outros estivessem fazendo, né? Mas não sabemos. Mas quem fez foi você. Então, agradecer essa sua iniciativa de colocar as palestras no ar através da internet. E agradecer muito a Deus a força, a saúde que nós estamos tendo de enfrentar tudo que nós estamos passando. Pedir pelos nossos irmãos que estão nos leitos hospitalares, pedir pelos seus familiares que não podem ter contatos com eles, né, com esses entes queridos, e pedir para que os nossos governantes também acalmem seu coração, apaziguem todas as querelas, e que nós possamos enfrentar, então, esses desafios com as armas que nós realmente temos dentro de nós, que todos nós planejamos estar nesse momento aqui na Terra, e que façamos dessa nossa reencarnação a melhor experiência para quando pudermos voltar, levarmos as nossas mãos calejadas do trabalho fraternal, que possamos então dizer: eu fiz tudo o que era possível para me melhorar, para me modificar e para fazer do mundo um mundo melhor e regenerado. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Uma boa noite a todos. Nos vemos domingo com a graça de Deus. Renata, não desligue, por favor. Até mais.